Fala pessoal, olha agora a questão 12 aí do nosso TD, crase, agora sim, a famosa crase. Mas vem cá, o que é crase? A questão trouxe o seguinte, trouxe ali um fragmento, né? E deixou espaços em branco para se colocar ou não a crase. Antes de tudo, né? Embora no nosso curso nós vamos ver no detalhe os casos em que a crase é obrigatória, os casos em que se proíbe o uso da crase e os casos em que a crase é facultativa, é entender de um modo geral o que é crase, não é? Antes de tudo, crase não é o acento que marca a crase. O nome do acento é acento grave. É importante que vocês entendam que crase é uma fusão de dois As. O primeiro A é uma preposição e o segundo A é um artigo feminino, que acompanha o substantivo feminino. Então, é como se nós tivéssemos aí dois lados, né? De um lado, eu tenho um verbo ou um nome que exigem a presença de uma preposição, da preposição a. Então, há verbos que precisam de complemento, há nomes que precisam de complemento, e quando esse complemento vem com a preposição a como obrigatória, eu tenho ali uma primeira condição para que mais ou menos nós possamos ter crase. Mas é preciso que o outro a também exista. É preciso que do outro lado nós tenhamos um a acompanhando ali um substantivo feminino. Quando isto ocorre, os dois As, o exigido pelo verbo ou nome que precisa da preposição a, e o a artigo que acompanha o substantivo feminino, os dois se fundem e gera o fenômeno chamado de crase. Há algumas crases, não é? O sinal indicativo ali, o acento grave, que já vem de nascença, digamos assim, não é? Em locuções como às vezes, entre à direita ou à esquerda, vou chegar aí à noite. São algumas locuções de tempo, de lugar, que já nascem com a crase ali de nascença, digamos assim. Não há esse fenômeno de um lado e de outro. Nos outros casos, nós podemos ter também crases que são opcionais, como a crase antes de pronome possessivo, sua, não é tua, e por aí vai. Nesse caso aqui da questão, vejam, eu tenho assim, coube, espaço, Domenico De Masi. Gente, vamos para um lado. Coube, o verbo caber. O que cabe? Cabe a algo ou a alguém. Então, eu tenho um ai. Eu tenho um a. Uma preposição exigido pelo verbo caber, no caso, nesse sentido, de caber a alguém, eu tenho um a. Do outro lado, eu tenho o nome masculino, o nome de um homem. Então, eu não tenho uma outra condição, gente. Não tenho a outra condição. Aqui eu teria coube a Domenico De Masi, em que esse a é simplesmente a preposição que o verbo exige. Não vai haver um a na frente do nome de um homem. Então, a gente tira aqui uma primeira conclusão. Não existe crase antes de nome masculino? Claro, não vai haver um a na frente de um nome masculino, um artigo. Como é que eu posso até ter o a preposição exigido aqui por esse lado do verbo? Mas se eu não tenho o a do outro lado, porque é um nome masculino, como é que eu vou juntar dois a se o segundo não existe? Então, aqui, neste primeiro espaço, o a é apenas a preposição. Eu já eliminaria aqui a alternativa a, alternativa de e a alternativa é. Não há o fenômeno de crase, a fusão, no primeiro caso. Já eliminaria, eu vou até passar aqui uma risca, olha, já elimino E, já elimino D e também já elimino o A. Só me resta aí o B ou C. Vejam que o segundo A das alternativas já é igual. Isso quer dizer o quê? Que Domenico De Masi, espaço, criação. Coube a Domenico De Masi a criação. Nesse caso, esse segundo a aí, que não vem como fenômeno de crase, é agora o artigo, porque Domenico De Masi não exige preposição. Né? Não exige. Agora eu só vou ter do lado de lá apenas o artigo a, né? A criação, o artigo que antecede o substantivo
criação. Então, também não vai haver, por isso que os dois aqui, ó, os dois são iguais e nós não teríamos dúvida a respeito dos dois. Agora, o terceiro tem uma discordância. Continuemos o texto. A criação do conceito de ócio criativo referindo-se espaço desconexão. Gente, olha o verbo referir-se. Quem se refere, opa, a preposição. É um azinho exigido pelo verbo. O verbo referir-se rege um complemento que vem obrigatoriamente com a preposição a. Opa, já tenho a primeira condição. Será que do outro lado eu tenho um substantivo feminino, no caso, que vai criar condições de ter ali um artigo na frente dele e juntar os dois? A palavra desconexão necessária, quer dizer, necessário qualifica desconexão, mas o substantivo desconexão, a desconexão, existe um artigo na frente de desconexão. Opa! Então, de um lado, eu tenho um verbo que exige a preposição a, está aqui o a. Do outro, eu tenho um substantivo feminino que exige o artigo a. Junta os dois e dá nisso daqui, da alternativa B, olha. Dá nisso daqui, nesse A com acento grave, que significa o quê? A junção da preposição a, do verbo referir-se e do artigo do substantivo desconexão. Eu já tenho a alternativa correta. A alternativa correta é sim, a B. Então, continuando o texto, é claro que só restou esse as craseado aí, que seria o seguinte: necessária com a labuta como caminho para se chegar. Opa, chegar e do outro lado experiências. Quem chega, chega a algum lugar. Experiências tem as na frente. A, quem chega a algum lugar, o verbo exige a preposição a. Do outro lado eu tenho experiências, o substantivo feminino no plural, agora eu tenho as experiências, o artigo as na frente de experiências, junta os dois, o a preposição com o as, artigo feminino na frente do substantivo, eu tenho o fenômeno da crase. A gente vai explorar isso no nosso curso, por exemplo, que não existe crase antes de verbo no infinitivo, não existe crase em palavras repetidas, gota a gota, frente a frente, e por aí vai. Eu espero que vocês, pelo menos, tenham entendido o conceito de crase. Neste caso, a alternativa correta é sim, a alternativa B. Até o nosso próximo encontro, então, gente. Até lá!